Seja muito bem-vindo ao Avalie 2.0. Este vídeo nós vamos demonstrar como é o preenchimento do sistema através do método evolutivo, que é uma novidade do sistema Avalie Fácil 2.0, que muitos vinham pedindo e vai facilitar muito a sua vida. Então nos acompanhe, que nós vamos fazer um vídeo do começo ao final para você saber como preencher o seu Petan. Bom, agora vamos criar uma conta. Eu já tenho aqui uma conta criada, mas caso você queira criar sua conta, venha em Cadastre-se. Você vai colocar seu nome, seu e-mail. É importante que seu e-mail seja um e-mail válido, pois vai ser nele que você vai receber o código de ativação da sua conta. Aqui o seu CPF, o seu telefone e clica em li e concordo com os termos e vem em se cadastrar. Caso apareça que você já tem um login, é só você colocar voltar em login, que você pode entrar direto aqui, ok? Esse é o método de criar a conta, que é muito simples. Primeiro eu quero mostrar para vocês o painel administrativo. Então nós temos aqui, lógico que esse nome é fictício, essa pessoa não existe, mas aqui quando você tem uma assinatura ativa, aparece aqui a data que a assinatura sua vai expirar, ok? Nessa parte ela vai expirar. Se ela estiver expirada, vai ter um botão aqui para você renovar a sua assinatura. Basta clicar nele, fazer o pagamento e ele será renovado. Nesse painel são quantos petans você criou. Aqui os status dos seus petans que estão concluídos, estão incompletos. Aqui por tipo, se você tem evolutivo ou comparativo. E aqui é um resumo de tudo isso que a gente mostrou. Então aqui, aqui é a página inicial, ok? Em meus petans, você vai ter os petans que você vai criar. Então você vem aqui, criar um novo petan e escolher aqui comparativo direto ou evolutivo. Como nós vamos falar de evolutivo, eu vou escolher o evolutivo. E daqui para frente eu já mostro para vocês, porque eu quero mostrar agora um outro painel. Este painel é administrativo. Aqui você tem todos os tipos de imóveis, vida útil que nós vamos utilizar para a tabela ROS-REDEC. Então é para consulta isso aqui. Quanto é o tempo de vida de cada tipo de imóvel. E aqui nós temos o quanto é a desvalorização dos imóveis, que é a tabela também que serve como consulta. Aqui você pode mudar o tema escuro ou tema claro. E aqui você vem para o seu perfil. Então se você quiser editar o seu perfil, preencher, você vem em editar. Você tem aqui os seus dados pessoais. E aqui você tem a foto que é o logotipo. Se você quiser pôr uma foto sua, pode. Ou o logotipo da sua empresa. O importante nesse logotipo é que ele tenha o tamanho de 9 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. Senão ele sai desconfigurado, ok? Então ele tem que ter o tamanho de 4 por 9. Aqui os dados do avaliador, cresce se tiver um número, o estado que você pertence, aqui nós estamos falando de avaliador de imóvel, o KNAI preenche aqui, ok? Aqui o seu endereço, colocando um CEP aqui, ele automaticamente vai puxar o endereço, o número, a cidade. Aqui os dados de acesso, você pode mudar a sua senha. E aqui no currículo do avaliador, você coloca aqui as suas informações profissional e experiência profissional. Tudo isso veio, salva e vai estar o seu currículo lá, tudo preenchido. Agora nós vamos para um petan, preencher um petan completo para vocês verem como funciona o método evolutivo. Então vamos lá, vou editar esse laudo para que vocês possam ver. Finalidade aqui, determinar valor de mercado, quer dizer, a finalidade que vocês vão ter para fazer o laudo para que você for contratado. Um negócio muito importante, pessoal, que eu quero deixar para vocês um alerta aqui, é cada vez que eu preencher uma tela, para que ela fique salva, vocês veem que não tem nenhum lugar que tem salvar, é só vir em próximo. Se você não fizer isso, você vê aqui, preencheu, fechei o petan, voltei para cá, para a tela inicial.
Vou voltar lá, não vai estar salvo. Então, o importante é vocês salvarem para salvar toda etapa, vocês vão em próximo, depois ele já está salvo, ok? Não esqueçam disso. Aqui, o solicitante. Você pode cadastrar um solicitante ou alterar um solicitante. Como esse aqui já estava pré-cadastrado, aqui eu tenho a opção de alterar, mas a mesma coisa você entra aqui e cadastra com todos esses dados que você tiver. Neste campo, se você for fazer um processo jurídico, se você não for fazer no jurídico, vai fazer um particular, para um banco, alguma coisa assim, você não preenche aqui. Por quê? A partir do momento que você preencher aqui o processo jurídico, o seu PETAM, a capa dele muda de nome, ele vai sair para laudo de avaliação. Ele passa de parecer de avaliação para laudo de avaliação. Eu vou preencher para que vocês possam ver como funciona. Então, o número do processo, o tipo da ação, aqui o fórum, o nome de quem requerente, o requerido, aqui se é juiz ou juíza, que você vai colocar o nome do juiz caso tenha. Aqui nós vamos para o proprietário. Uma novidade aqui é que antigamente no outro Avalie 1.0 você tinha que cadastrar novamente o proprietário. Mas se o proprietário do imóvel é o mesmo que é o solicitante, que você já cadastrou lá atrás, você simplesmente vem aqui, seleciona e você coloca, escolhe aqui quem é. Então aqui João e Maria, ok? E salva. Ele vai pegar todos os dados, só vir em próximo. Aqui, como é um PETAM evolutivo, nós vamos avaliar uma casa ou um galpão, qualquer coisa assim. Então você vem aqui e escolhe qual tipo de imóvel você está fazendo pelo evolutivo. Então vou colocar aqui uma casa de alvenaria. É um loteamento, ou ele pode ser um condomínio, se for apartamento aqui. Então você tem aqui condomínio de casas. Vou colocar um condomínio de casas para vocês verem. Qual é a utilização? Comercial, residencial, industrial. Aqui o tempo de vida aparente. Aqui no tempo de vida aparente é onde vai ser feito o cálculo pela depreciação da tabela Horsley-Deck. Ele vai pegar e fazer toda aquela soma, tudo que tem que fazer de cálculo da Horsley-Deck e vai calcular em cima do tempo de vida que você tem que colocar aqui. Então, 20 anos, 25 anos. Se você não colocar, ele não vai deixar de salvar. Tudo que tiver um asterisco junto são de preenchimento obrigatório. Então, vou colocar aqui um imóvel de 20 anos. Aqui, se você preencher o endereço aqui, o CEP ele já vai preencher novamente. Você vai em próximo. Aqui são os dados da matrícula, número da matrícula, vocês veem que é obrigatório, qual é o cartório, a descrição do imóvel. Muita gente me pergunta, mas se eu não tiver matrícula eu não posso avaliar? Você pode avaliar, você vai colocar aqui que não tem, não disponível, ou você coloca aqui só aceita números. Você pode colocar 000, aqui você pode escrever não disponível, e aqui você escreve que você não tem a matrícula do imóvel para fazer. Por exemplo, né? Tudo aqui a gente está usando exemplo para ser rápido. Aqui o número do IPTU, a metragem do terreno, é o que consta na certidão de valor venal ou no carnê de IPTU. São essas informações que vêm aqui. Então, valor de imposto anual, vamos supor que seja 5 mil, aqui 500. Tudo que está ou no valor venal ou na capa do IPTU da sua cidade. Aqui são área de terreno, aqui não são áreas obrigatórias. Vocês estão vendo a parte de cima aqui. Mas aqui é a área obrigatória. Só que aqui você vai colocar a metragem do terreno, porque no evolutivo você faz a avaliação do terreno para depois chegar no valor de construção. Então nós estamos avaliando aqui no evolutivo primeiro é o valor do terreno. Então você vai colocar a metragem do terreno aqui na área a ser considerada. É neste campo que ele vai pegar para fazer o cálculo. Se você colocar aqui errado, vai sair o cálculo errado. Aqui você tem a infraestrutura, certo? Você pode aqui marcar e desmarcar todos uma vez para ficar mais fácil. Aqui a data de vistoria, você pode escolher aqui.
tá? Preencher o que tem na casa, na vistoria que você observou. Aqui o contexto urbano e análise mercadológica. Principalmente para quem mora em cidades maiores, o contexto urbano e análise mercadológica, o contexto urbano pode ser muito utilizado e ter uma ajuda muito boa da IA. Então você pode utilizar aí, se você um chat GPT, um Gemini, perguntando aí o contexto urbano do bairro de São Paulo, contexto urbano da cidade que você mora, você pode ter uma ajuda muito grande da IA nesse aspecto que você antes tinha que ficar buscando. E a análise mercadológica é se o imóvel vende fácil ou não, se a região que ele está tem muita oferta ou não, quer dizer, é aqui que você vai preencher. Aqui nesse caso, quantos do imóvel, né? Aqui nós colocamos a opção também, ó, aquecimento solar, piscina aquecida, energia solar, e aqui você põe o teste, que hoje aí muitas casas têm esses como acessório. Aqui as dimensões do terreno, muito simples, aqui ó, você pode, é tudo clicando, você vai ter todas as informações, ok? Aqui você tem descrição detalhada do imóvel, então se a edificação é de alto padrão, médio ou baixo, uma orientação. Aqui, pavimentos. Se o imóvel que você está avaliando é um sobrado, dois pavimentos, é um apartamento, e aí vai. Tá? Se for um apartamento, o número do andar, você vai colocar nesse campo. Se ele tem condomínio, se ele é mensal, trimestral ou ele não possui, o valor do condomínio. Qual é a ocupação dele, se ele está ocupado pelo proprietário, pelo inquilino. Aqui, se ele for por inquilino, ele paga um aluguel de R$ 2.000 por mês e o contrato vai até, vamos dizer lá, agosto. Se tem elevador, se for prédio, quer dizer, aqui é tudo muito fácil de preencher. Aqui são as condições se for um condomínio, tá? De apartamentos ou de casa, o que tem no condomínio. São essas opções. Aqui as imagens, ou você faz um upload da imagem, ou você pode arrastar as imagens para cá. E aqui dos documentos, a mesma coisa. Só que vocês veem aqui, ó, que ele é o máximo de 10 MB e ele tem que ir com essas extensões finais. Eu bati ali para puxar, ele puxou. Então aqui eu já deixei pronto, mas ele tem aqui, se ele tiver mais de 10 megas, cuidado com as câmeras de celular hoje, que tem muito megapixel, às vezes a foto sai muito, muito grande, acima de 10 megapixels, você vai ter que reduzir ela para colocar aqui. Só que, se você manter fotos muito grandes, o seu laudo, o seu PETAM vai ficar muito pesado para você enviar depois. Principalmente se for no judiciário que tem uma limitação de tamanho em megapixel para você, em megabyte para você colocar no processo. Aqui as amostras, tá? Então para cadastrar uma nova amostra, vem aqui, tipo de imóvel. Como nós estamos falando de evolutivo, gente, sempre terreno, ou urbano ou rural, porque nós estamos avaliando um terreno. Então aqui, a fonte de pesquisa, se for um portal, alguma coisa. Aqui, por exemplo, é o site ou o link que você está pesquisando. Você pode colocar nesse campo. O valor de imóvel, um terreno de 300 mil, com área. Aqui vocês, outra atenção, área a ser considerada. Também está com asterisco, estão vendo? Aqui, se você não colocar a área, ele não vai deixar você ir para frente. E aqui o tipo de oferta, se é oferta ou valor comercializado. Tá? Aqui é a data da vistoria, a data que você está fazendo o PETAM. E aqui, se quiser preencher, nesse caso não, porque é terreno, vocês não vão usar número de quartos, idade do imóvel aparente você não vai usar. É que essas telas também são utilizadas para o método comparativo. Então, por isso que elas estão aqui. Aqui o bairro sempre vai puxar o bairro do imóvel que você está avaliando, mas aqui é editável, tá?
a cidade do imóvel sempre vai ser a cidade do imóvel que você está avaliando, tá? Olha, aqui tem um imóvel rural, terreno rural. Vou excluir ele porque ele não faz parte do rural. É um terreno urbano que eu estou fazendo. Então, você pode vir e excluir a amostra que você não estiver de acordo. Bom, muita atenção aqui agora. Ponderação. Ela pode ir de 10% a 50%. Como funciona? É onde você vai descartar, olha aqui a ponderação, eu estou colocando 10%. Ela vai pegar imóveis que estejam com metro quadrado entre 657 e 803. A média aqui é de R$ 730. Então, vocês estão vendo que aqui todos esses imóveis estão dentro dos 10%. Eu vou alterar um imóvel aqui para vocês verem, eu vou voltar aqui. Eu vou alterar um imóvel aqui para um valor, vou colocar aqui 50 mil. Vem aqui, atualizo. Tudo ficou vermelho, porque o imóvel de 50 mil reais, ele tirou a distorção de 558 a 682. Você não tem nenhum aqui, ó. Então o que eu faço? Eu amplio a minha ponderação de 20% para cima ou para baixo. Ele já pegou aqui 3 imóveis, ok? 733, 700 e 700. Ou seja, está dentro de 496 a 744. Ah, quero pegar mais imóveis dos 3. Tento 30. Já pegou aqui 4 imóveis. Ah, eu quero pegar todos os imóveis. Tento no 40. Ainda não pegou o último porque ele está fora. Mesmo com 50%, ele não vai pegar porque nós estamos falando de R$ 166 o metro. Então fica fora dos 310 a 930, ok? Aqui é a metragem de construção. Então, agora nós vamos falar de tabela Horse. 100 metros de construção. Aqui eu utilizo o CUB. Então, o CUB hoje, vamos supor que seja R$ 2.500. Ok? Nós temos aqui, ó, metragem de construção. Por exemplo, 1.000 metros a R$ 2.500. Dá 2.500.000. Esse fator BDI, vamos supor que essa casa de 1.000 metros quadrados, ela tem elevador, ela tenha aquecimento, ela tenha sauna, ela tenha pedras decorativas muito mais caras, mármore, enfim. São benfeitorias diretas e indiretas. É tudo aquilo que foge do padrão do dia a dia. Então eu vejo que uma casa dessa foi investido mais ou menos R$ 200 mil de pedra, acessório e tudo mais. Eu acrescento R$ 200 mil aqui. Ah, não quero para nada. Zero. Aqui é a liquidação forçada. Para que é utilizado isso? Geralmente, quem trabalha para banco utiliza muito liquidação forçada. Ou eu estou com um imóvel que ele ficou aqui por enquanto em R$ 2.294.000, mas eu achei que ele está com preço muito alto. Então, neste caso, eu quero diminuir o preço dele, porque mesmo assim ele ficou abaixo do mercado. Então, eu venho aqui e diminuo para 20%, ou eu vou diminuir ele em 30%, enfim, ele vai reduzir o percentual. Aqui fica o cálculo, olha. Como o imóvel tinha 17 anos e uma vida útil de 70 anos, o percentual de vida dele é de 24%, que é a tabela Horse. O estado de conservação que eu cadastrei lá atrás, quando eu estava cadastrando o imóvel, como classificação C, ele vai dar um fator K de 17% a menos. Então, nós estamos pegando aqui o imóvel de R$ 2.500.000, estamos desvalorizando ele em 17%, ele caiu para R$ 2.075.000. Se eu zerar isso aqui, a liquidação forçada, ele vai para 2.075.000 e 2.294. 30%, eu vou reduzir. Então, aqui neste campo agora, feito todo esse cálculo, eu venho para cá, que o valor do terreno era R$ 219.000 e o valor da construção e da benfeitoria de construção mais o terreno é R$ 1.605.800. Então, nós tínhamos aqui um imóvel de R$ 2,5 milhões, mais um terreno de 219 mil,
apliquei a tabela Horst, fator K, depreciei em 30% e cheguei a 1.605.000. Vou depreciar em 20%, 1.835.000. Não vou depreciar, 2.294, 2.294. Para quem não precisa de depreciação, para quem não precisa demonstrar para banco, liquidação forçada, pode manter zerado. Vou finalizar. Confirmei. E agora eu quero baixar ele. Eu venho aqui, baixar. Aqui eu tenho a opção de editar novamente, de clonar. Eu quero copiar ele. Eu estou fazendo um laudo de 5 apartamentos que são iguais. Ele vai clonar as informações principais, exceto as fotos, e ele não vai copiar em nem documento, porque pode ser de um apartamento para o outro é diferente. Então ele vai clonar as informações principais, aqui você vai baixar. E eu quero excluir esse petan, não serviu. Então, mas o nosso objetivo aqui é baixar. Então aqui você tem um laudo. Lembra que eu falei para vocês? Olha, laudo técnico é quando você coloca o número de processo. Se não tivesse o número de processo, ele sairia parecer técnico, porque na nomenclatura do juridiquês é um laudo técnico que você vai entregar para o juiz. Então aqui você tem. Aqui o sumário é muito fácil de atualizar. É só chegar aqui nesse botãozinho, sumário. Ele já atualizou, vocês viram, tinha 21 páginas, foi para 27. Então aqui está o sumário. Aqui nós temos fundamentação técnica, trazendo um pouco de lei para avaliação. Ok? Aqui o número do processo, a ação, fórum, requerente e requerido, o juiz, nome do juiz. Aqui os dados do avaliador, nos casos aqui são meus dados. E um parecer bem bacana. Os comparativos. Aqui nesse caso, o fator de oferta e liquidação forçada não é utilizado para terreno e a gente justifica aqui explicando que no método evolutivo você nessa etapa ainda não utiliza. Evolução de cálculos, quer dizer, todas as memórias de cálculo estão aqui. Aqui o valor do terreno. E aqui é a memória de cálculo devolutivo. Então nós temos aqui metragem de construção, o cubo que você utilizou, se tivesse BDI aqui nesse campo, liquidação forçada também, já que não teve sai zerado. Aqui todos os percentuais que foram utilizados, fator K. Aqui o valor total do evolutivo com o fator K, o valor depreciado, ok? Aqui nós temos o valor do terreno e aqui a soma do imóvel, da construção, mais o valor do terreno. Então soma-se isso a isso e vai ter esse resultado. Nesse caso aqui, se tivesse a liquidação forçada no campo lá, por exemplo, de 10 ou 20%, esse valor seria depreciado em 10 ou 20%. Aqui a conclusão, ele vai sair. Se você não colocou liquidação forçada, gente, ele vai repetir o valor, tá? Então, quem quiser pode vir apagar. Ah, não vou utilizar liquidação forçada aqui. E aqui apaga. Aqui os detalhes do imóvel, o mapa. O mapa só vai sair se vocês colocarem o endereço correto, tá, gente? Porque ele puxa do Google. Então, se você não tem um endereço certo com o CEP lá, possivelmente o mapa sai errado. Vocês têm que fazer isso manualmente. Aqui seriam os dados da matrícula, características do imóvel, enfim. Aqui vamos aqui as amostras, quando tem foto, elas aparecem aqui, as fotos das amostras. O currículo do avaliador, e aqui nós colocamos, para ilustrar, principalmente para quem é leigo, a tabela das características do imóvel que são utilizadas na tabela Horst, e aqui os percentuais da tabela Horst. É isso, gente. Sai um laudo, e para quem quiser depois fazer alguma correção, colocar incluir, por isso que nós colocamos isso em Word. Aí para quem precisar, vem aqui, exportar em PDF e é só salvar. Ok? Esse é o método evolutivo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tinha dificuldade com o método evolutivo e o Avalie Fácil veio para facilitar realmente a sua vida. Até mais!